aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez, mais uma review de um lançamento, que eu tava esperando demais aqui no canal. Com vocês, nós temos o lançamento do mangá Pluto, meu amigão, galera! Brincadeiras à parte, se você está curioso para saber do que se trata esse mangá, continua aí no vídeo, que após a famosa vinheta do Mangatube, vou contar para vocês do que se trata essa história e quem sabe pode aí te ajudar a tirar suas dúvidas se você adquire ou não o mangá. A história de Pluto se passa em um universo onde humanos e robôs coexistem. E quando um poderoso robô chamado Mont Blanc é destruído em um acidente onde ninguém sabe a sua causa, acaba chamando a atenção de um investigador da Europol chamado Geist. E o porquê que chama a atenção dele? Porque não são só os robôs que estão sendo destruídos. Alguns humanos que possuem algum tipo de ligação com os robôs estão também sendo assassinados. E no local do crime, tanto dos robôs quanto dos humanos, o autor do crime deixa como se fosse uma espécie de chifres nas vítimas. E esses chifres remetem a deuses da morte de outras culturas, inclusive Pluto, que seria o deus da morte da cultura romana. Uma coisa que no começo da história a gente não sabe e que também é revelada um pouco logo no começo é que o personagem principal, ele não é um humano, ele também é um robô. Bem galera, primeiro eu preciso contar que o Pluto, ele não é um mangá que foi criado do zero. Ele é uma releitura de uma saga, né, de um arco do mangá Astro Boy. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse mangá, né? Sim, ele é uma criação do grande gênio dos mangás, Osamu Tezuka. Ele pegou esse arco do Astro Boy e só desenhou nos traços dele? Não, galera, é uma releitura, não quer dizer que ele copiou e colou. Ele pegou, se baseou nos acontecimentos, né, nos fatos desse arco e criou uma história totalmente diferente. Onde ele pega um personagem que no Astro Boy era um personagem secundário e acaba transformando em um personagem principal. Inclusive no Pluto nós vamos ter a participação, né, do próprio Astro Boy, só que não o robozinho, e sim o seu nome original japonês, que é Atom. Bem, e sobre o que eu achei da história? Eu já digo que eu comecei a leitura muito hypada, porque o Naoki Urasawa é um dos meus autores favoritos de mangá. E o tom investigativo, o tom policial que ele coloca nas obras dele me agrada muito. Quando eu soube que essa obra era uma releitura de um dos capítulos de Astro Boy, fez com que eu ficasse mais animado ainda, porque eu prezo muito o Osamu Tezuka, gosto muito das obras dele, do estilo dele, e ver o Naoki Urasawa se baseando em algo, né, dos gênios dos mangás, não tem como sair algo ruim. E eu praticamente engoli esse primeiro volume. É bom, galera, a história é bom demais. A gente é apresentado a um universo onde humanos e robôs coexistem, humanos trabalham com robôs, humanos se casam com robôs, robôs podem adotar filhos humanos. Então, não é aquela situação onde a gente vê que, né, os robôs são submissos aos humanos. Até que um pouco, só que os robôs também cumprem o seu papel como herói. Uma outra coisa que eu gostei é a profundidade que o autor mostra tanto nos humanos quanto também nos robôs. Em um determinado momento da história, nós somos apresentados a um outro robô chamado North 2. Esse North 2, ele era um robô militar, então ele ia pra guerra para destruir outros robôs, já que robôs não podem assassinar humanos. E agora, para se redimir, ele estava servindo como mordomo em uma casa de um velho ranzinza cego que tocava piano. E o desejo dele era aprender a tocar piano para ele justamente afogar, né, as mágoas dele e ele conseguir redimir os pecados dele com a música. Aí você fica pensando, mas mano, ele é um robô, né? Um robô não tem sentimento. Só que nessa história, o autor trabalha muito bem isso. Ele coloca tanto os humanos como os robôs como se fossem iguais. Mano, e isso eu nunca vi igual, porque como eu falei, geralmente a gente costuma ver os robôs sendo submissos, né, aos humanos, sendo os empregados, e não. Aqui eles compartilham do mesmo ideal, né? Eles são iguais.
E um outro ponto muito forte da história é o tom policial que só o Naoki Urasawa consegue fazer, né, galera? A investigação. Então o cara é um gênio na hora de criar essas situações. Pra quem curte esse tipo de história, esse mangá é uma excelente pedida. E até mesmo pra quem não gosta, eu aconselharia a ler o Pluto, porque vai começar a gostar. A forma como o autor, ele introduz a história, ele vai te mostrando o decorrer dos capítulos, não é algo difícil de entender. Geralmente esses tipos de títulos, né, onde eles pegam muito essa questão da investigação, é muito texto, é muito difícil de você entender, você precisa ler com muita concentração, e no Pluto não é bem assim, a história é super simples e ela flui super bem. Como eu falei, eu devorei esse volume 1 e eu já tô super ansioso para ler o próximo volume. Bem, galera, referente à qualidade do mangá, ele tá com uma qualidade muito boa e uma qualidade digna do mangá Pluto. Está com aquela qualidade que eles usam no Vagabond, no One Punch Man, no Adin. Está com folhas em papel offset. Não tive problemas com transparência no offset, se isso aí te preocupa, né? Muitas pessoas não gostam de mangás com transparência. E o bacana é que ele tem páginas coloridas no início, e não são poucas, viu? Ele tem até que bastante. Por mais que o tom do mangá seja um tom mais adulto, ele é voltado para pessoas acima de 14 anos, né? Então é o tom adulto, mas nada tão exagerado comparado com as outras obras do Naoki Urasawa. Até mesmo por ser baseado, né, no Astro Boy. E o preço dele está aquele preço fixo para os mangás dessa qualidade. Está saindo a R$ 18,90. Bem, em relação aos traços, galera, eu não tenho nem o que falar, né? Os traços do Naoki Urasawa são sensacionais. Só uma coisa que eu sempre acho engraçado nos traços dele é que os personagens dele sempre têm esses narizes muito borrachudos, né? Muito batatudo e engraçado. Mas o cara manda super bem. Sempre que um mangá trata de robô, eu falo que eu acho muito difícil desenhar robô porque, né, sei lá, eu acho complicado. Se o autor não desenhar um robô bem, fica muito feio. E aqui o Naoki, ele consegue diferenciar os robôs até mesmo nisso, né? Os robôs, eles ficam com a aparência mesmo de robô, mas na hora de falar, na hora de agir, são a aparência de humanos. Então ele mescla essas duas coisas, o que deixa a obra dele mais sensacional ainda. Bem, galera, e aquela questão, se vale ou não vale a pena você comprar? Mano, vale super a pena. Naoki Urasawa, eu acho que é obrigação para qualquer pessoa que gosta de mangá. Pluto é uma série curtíssima, então vale muito a pena a gente ver essa história de investigação e descobrir quem é que está destruindo os robôs. Galera, então essa foi aqui a minha review sobre Pluto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Claro, maneira nos spoilers pra gente não estragar a obra ainda pra quem não leu. E é isso, galera. Nos vemos na próxima. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É isso aí, valeu, falou!